Hoje vamos falar sobre a Lei nº 11.416, de 2006, Carreiras do Poder Judiciário. Artigo 1º. As carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União passam a ser regidas por esta lei. Artigo 2º. Os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo. 1. Analista judiciário. Inciso 2. Técnico judiciário. Inciso 3. Auxiliar judiciário. Parágrafo único. Os cargos do quadro permanente de servidores do Poder Judiciário da União são essenciais à atividade jurisdicional. Artigo 3º. Os cargos efetivos das carreiras referidas no artigo 2º desta lei são estruturados em classes e padrões, na forma do anexo 1 desta lei, de acordo com as seguintes áreas de atividade. Inciso 1º. Área judiciária, compreendendo os serviços realizados privativamente por bacharéis em direito, abrangendo processamento de feitos, execução de mandatos, análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do direito, bem como elaboração de pareceres jurídicos. Inciso 2º. Área de apoio especializado, compreendendo os serviços para a execução dos quais se exige dos titulares o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou o domínio de habilidades específicas a critério da administração. Inciso 3º. Área administrativa, compreendendo os serviços relacionados com recursos humanos, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, controle interno e auditoria, segurança e transporte e outras atividades complementares de apoio administrativo. Parágrafo único. As áreas de que trata o caput deste artigo poderão ser classificadas em especialidades quando forem necessárias formação especializada por exigência legal ou habilidades específicas para o exercício das atribuições do cargo. Artigo 4º. As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento observando o seguinte: inciso 1º. Carreira de analista judiciário. Atividade de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de complexidade. Inciso 2º. Carreira de técnico judiciário. Execução de tarefas de suporte técnico e administrativo. Inciso 3º. Carreira de auxiliar judiciário. Atividades básicas de apoio operacional. Parágrafo 1º. Os ocupantes de cargo de analista judiciário, área judiciária, cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis específicas, serão enquadrados na especialidade de oficial de justiça avaliador federal. Inciso 2º. Aos ocupantes de cargo de carreira de analista judiciário, área administrativa e da carreira de técnico judiciário, área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, são conferidas as denominações do inspetor e agente de segurança judiciária, respectivamente, para fins de identificação funcional. Artigo 5º. Integram os quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União e as funções comissionadas, escalonadas de FC1 a FC6, e os cargos em comissão, escalonados de CJ1 a CJ4, para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Parágrafo 1º. Cada órgão destinará no mínimo 80% do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, podendo designar-se para os restantes servidores
ocupantes de cargo de provimento efetivo que não integrem essas carreiras ou que sejam titulares de empregos públicos, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento. Parágrafo 2º. As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior. Parágrafo 3º. Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em regulamento, exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. Parágrafo 4º. Os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até 1 ano da publicação do ato, a fim de obterem a certificação. Parágrafo 5º. A participação dos titulares de funções comissionadas de que trata o parágrafo 4 desse artigo em curso de desenvolvimento gerencial é obrigatória, a cada 2 anos, sob a responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União. Parágrafo 6º. Os critérios para o exercício de funções comissionadas de natureza não gerencial serão estabelecidos em regulamento. Parágrafo 7º. Pelo menos 50% dos cargos em comissão a que se refere o caput deste artigo, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão destinados a servidores efetivos integrantes de seu quadro de pessoal, de forma prevista em regulamento. Parágrafo 8º. Para investidura em cargos em comissão, ressalvadas as situações constituídas, será exigida a formação superior, aplicando-se o disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º deste artigo, quando aos titulares de cargos em comissão de natureza gerencial. Artigo 6º. No âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo, é vedada a nomeação ou designação para os cargos em comissão e funções comissionadas de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive dos respectivos membros e juízes vinculados, salvo a de ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir perante o magistrado determinante da incompatibilidade. Artigo 7º. O ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe A, respectiva, após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo único. Os órgãos do Poder Judiciário da União poderão incluir, como etapa de concurso público, programa de formação de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório. Artigo 8º. São requisitos de escolaridade para ingresso. Inciso 1º. Para o cargo de analista judiciário, curso de ensino superior, inclusive licenciatura plena, correlacionado com a especialidade se for o caso. Inciso 2º. Para o cargo de técnico judiciário, curso de ensino superior completo. Redação dada pela Lei nº 14.456 de 2022. Inciso 3º. Para o cargo de auxiliar judiciário, curso de ensino fundamental. Parágrafo único. Além dos requisitos previstos neste artigo, poderão ser exigidos formação especializada, experiência e registro profissional a serem definidos em regulamento e especificados em edital de concurso. Artigo 9º. O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário dar-se-á mediante progressão funcional e promoção. Parágrafo 1º. A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observando o interstício de 1 ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho. Parágrafo 2º. A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observando o interstício de 1 ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo cumulativamente
do resultado de avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento oferecido, preferencialmente pelo órgão, na forma prevista em regulamento. Artigo 10º. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos tribunais superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, instituir programa permanente de capacitação destinado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como ao desenvolvimento gerencial, visando a preparação dos servidores para desempenharem atribuições de maior complexidade e responsabilidade. Artigo 11. A remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário é composta pelo vencimento básico do cargo e pela gratificação judiciária GAJ, acrescida das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, redação dada pela Lei nº 12.774 de 2012. Parágrafo único. As vantagens pessoais nominalmente identificadas de caráter permanente, incorporadas aos vencimentos, aos proventos e às pensões dos servidores das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, inclusive aquelas derivadas de incorporação de quintos ou décimo de função comissionada, não serão reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste das parcelas remuneratórias dos anexos desta lei. Artigo 12. Os vencimentos básicos das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário são os constantes no anexo 2 desta lei. Artigo 13. A gratificação judiciária, GAJ, será calculada mediante aplicação do percentual de 140% sobre o vencimento básico estabelecido no anexo 2 desta lei. Parágrafo 2º. Os servidores retribuídos pela remuneração do cargo em comissão e da função comissionada constantes nos anexos 3 e 4 desta lei, respectivamente, bem como os sem vínculos efetivos com a administração pública, não perceberão a gratificação de que trata este artigo. Parágrafo 3º. O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido não perceberá durante o afastamento a gratificação de que trata deste artigo, salvos na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, FUNPRESP-JUD, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. Artigo 14. É instituído o adicional de qualificação AQ, destinado aos servidores das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação em sentido amplo ou estrito em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidas em regulamento. Parágrafo 1º. O adicional de que trata este artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto neste artigo, serão considerados somente os cursos e as instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação na forma da legislação. Parágrafo 4º. Serão admitidos cursos de pós-graduação lato sensu somente com duração mínima de 360 horas. Artigo 5º. O adicional será concedido no cálculo dos proventos e das pensões, somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuado no cômputo o disposto no inciso 5º do artigo 15 desta lei. Parágrafo 6º. O adicional também é devido ao técnico judiciário, portador de diploma de curso superior. Artigo 15. O adicional de qualificação AQ incidirá sobre o vencimento básico do servidor da seguinte forma: inciso 1º, 12,5% em se tratando de título de doutor. Inciso 2º, 10% em se tratando de título de mestre. Inciso 3º, 7,5% em se tratando de certificado de especialização. Inciso 5º, 1% ao servidor que possuir conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 horas, observando o limite de 3%. Artigo 6º. 5%
para os técnicos judiciários portadores da diploma de curso superior. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput deste artigo. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstos no inciso 5º deste artigo serão aplicados pelo prazo de 4 anos a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de 120 horas. Parágrafo 3º. O adicional de qualificação será devido a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado. Parágrafo 4º. O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido não perceberá durante o afastamento o adicional de que trata este artigo, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, FUNPRESP-JUDE, na condição de optante pela remuneração de cargo efetivo. Parágrafo 5º. Os técnicos judiciários que fizerem jus ao adicional de qualificação a que, em razão da aplicação do inciso 6º do caput deste artigo, terão a parcela automaticamente transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada no valor de 5% sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor. Artigo 6º. A vantagem pessoal nominalmente identificada de que trata o parágrafo 5º será absorvida quando o servidor que a detiver enquadrar-se nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo. Artigo 16. Fica instituída a gratificação de atividade externa GAE devida exclusivamente aos ocupantes de cargo de analista judiciário referidos no parágrafo 1º do artigo 4º desta lei. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% do vencimento básico do servidor. Artigo 2º. É vedada a percepção de gratificação prevista nesse artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para o cargo em comissão. Parágrafo 3º. A vantagem pessoal nominalmente identificada decorrente da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada de executante de mandatos ou equivalente será percebida concomitantemente com a gratificação prevista nesse artigo, vedada sua redução, absorção ou compensação. Artigo 17. Fica instituída a gratificação de atividade de segurança gás devida exclusivamente aos ocupantes de cargo de analista judiciário e de técnico judiciário referidos no parágrafo 2º do artigo 4º desta lei. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% do vencimento básico do servidor. Parágrafo 2º. É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício da função comissionada ou nomeado para o cargo em comissão. Parágrafo 3º. É obrigatória a participação em programas de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento, para o recebimento da gratificação prevista no caput deste artigo. Artigo 18. A retribuição pelo exercício de cargo em comissão em função comissionada é a constante nos anexos 3 e 4 desta lei, respectivamente. Parágrafo 1º. O valor fixado no anexo 3 desta lei entrará em vigor a partir de 1º de dezembro de 2008, adotando-se até essa data as retribuições constantes no anexo 6º desta lei. Parágrafo 2º. Ao servidor integrante das carreiras de que trata esta lei e ao cedido ao Poder Judiciário investidos em cargo de comissão, é facultado optar pela remuneração do seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescido de 65% dos valores fixados no anexo 3 desta lei. Parágrafo 3º. O servidor integrante das carreiras de que trata esta lei e o cedido ao Poder Judiciário, investidos em função comissionada, perceberão a remuneração do seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores constantes no anexo 8º desta lei. Artigo 19. Os cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, a que se refere o artigo 3º da Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002, são estruturados na forma do anexo 5º desta lei. Artigo 20.
Para efeito da aplicação do artigo 36 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 90, conceitua-se como quadro a estrutura de cada justiça especializada, podendo haver remoção nos termos da lei no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. Artigo 21. Os concursos públicos realizados ou em andamento na data da publicação desta lei para os quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União são válidos para o ingresso das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, observados a correlação entre as atribuições, as especialidades e o grau de escolaridade. Artigo 22. O enquadramento previsto no artigo 4 e no anexo 3º da Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 96, estende-se aos servidores que prestaram concurso antes de 26 de dezembro de 1996 e foram nomeados após essa data, produzindo todos os efeitos legais e financeiros desde o ingresso no quadro de pessoal. Artigo 24. Os órgãos do Poder Judiciário da União fixarão em auto próprio a lotação dos cargos efetivos, das funções comissionadas e dos cargos em comissão nas unidades componentes de sua estrutura. Parágrafo único. Os órgãos de que trata este artigo ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão do seu quadro de pessoal, vedada a transformação da função em encargo ou vice-versa. Artigo 25. Serão aplicadas aos servidores do Poder Judiciário da União as revisões gerais dos servidores públicos federais, observado aqui a respeito resolver o Supremo Tribunal Federal. Artigo 26. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos tribunais superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, baixar os atos regulamentares necessários à aplicação desta lei, observada a uniformidade de critérios e procedimentos, no prazo de 180 dias, a contar de sua publicação. Artigo 27. A elaboração dos regulamentos de que trata desta lei pode contar com a participação das entidades sindicais. Artigo 28. O disposto nesta lei aplica-se no que couber aos aposentados e pensionistas nos termos da Constituição Federal. Artigo 29. As despesas resultantes da execução desta lei correm à conta das dotações consignadas aos órgãos do Poder Judiciário no Orçamento Geral da União. Artigo 31. A eficácia do disposto nesta lei fica condicionada ao atendimento do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 32. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 33. Ficam revogadas a Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 96, Lei nº 10.405, de 2002, Lei nº 10.417, de 2002, Lei nº 10.944, de 2004. E é isso.